Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma lição, a quinta lição, mudança de planos. Bem, tá frio, né? Tá bem frio. Mas, ao final, não esqueça de fazer um comentário, quem não é inscrito, se inscrever e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição quinta, mudança de planos. Leia Êxodo 2, 11 a 25. Que fatos ocorridos rapidamente mudaram toda a direção da vida de Moisés? Que lições podemos aprender dessa história? Bem, nós lemos no livro de Êxodo que Moisés matou um egípcio e fugiu para Midian. Então, houve uma mudança de planos. Tudo parecia perfeito. Moisés estava evoluindo para se tornar o futuro faraó e talvez, nessa condição, ele se manifestasse como governante de seu próprio povo. O problema é que tanto o povo quanto Moisés já haviam adquirido aspectos da cultura egípcia que precisavam ser removidos, precisavam ser modificados. E não era o plano de Deus que Israel assumisse uma nação e vivesse no Egito. O plano de Deus era que Israel se desenvolvesse em Canaã. E, portanto, agora era necessário que Deus preparasse Moisés para uma nova missão. E isso envolve uma mudança completa de planos, de Faraó para pastor de ovelhas, de um potencial governante do Egito para um insignificante pastor de ovelhas no deserto de Midian. Não é fácil fazer essa transição, especialmente nas circunstâncias em que isso aconteceu. Se você imaginar que Moisés deixou de ser filho da filha do faraó para ser acusado de rebelião, de assassinato de um egípcio, a mudança é bem radical. Moisés parte como fugitivo, literalmente sem direção, e acaba no deserto de Midian, sendo acolhido por uma família, a família de Jetro. Lá Moisés terá que desaprender as coisas ruins do Egito e aprender as coisas novas de Deus. Então o deserto se torna a sala de aula de Deus. Se você notar, ele escolhe o nome de Gerson a seu filho primogênito em terra estranha. É interessante que agora, quando Moisés percebe sua humildade, é nesse momento que ele estará pronto para retornar ao Egito. Em outras palavras, Moisés assumiu corajosamente a causa do povo de Deus. Fica claro em Hebreus 11 que isso foi feito pela fé, com o pleno propósito de abandonar as honras, riquezas e prazeres de sua posição entre egípcios pela graça de Deus. Ele era participante da fé em Cristo, que vence o mundo. Como tinha certeza de que Israel era o povo de Deus, estava disposto não apenas a arriscar tudo, mas também a sofrer por sua causa. E isso por uma concessão especial do céu, que não estabelece procedentes para outros casos. Moisés matou um egípcio e resgatou um israelita oprimido. Além disso, ele buscou encerrar uma disputa entre dois hebreus. A repreensão de Moisés ainda poderia ser usada. Não podemos aplicá-la àqueles que disputam, com os seus debates acalorados, dividem e enfraquecem a igreja cristã. Eles se esquecem de que são irmãos. Aquele que fez o mal atacou Moisés,
ficaria irado com a repreensão e sinal de culpa. Os homens não sabem o que fazem, nem quanto são inimigos de si mesmo. Quando resistem e desprezam a repreensão fiel e aquele que a pratica, Moisés poderia ter dito: se esse é o espírito dos hebreus, voltarei à corte e serei filho da filha do faraó. Mas devemos ter cuidado para não nos voltarmos contra os caminhos de Deus e de seu povo por causa de tolice dos maus costumes de alguns que professam ser religiosos. Moisés foi forçado a fugir para a terra de Midian. Deus ordenou isso para propósitos sábios e santos. Então, o que tudo isso nos ensina? Nos ensina quando Deus olha para a nossa história. O tempo dele não é o nosso. Quando tentamos fazer do tempo nosso ou da história nossa, Deus frequentemente precisará mudar radicalmente a nossa direção. Este foi o caso de Moisés e de muitos outros na história bíblica. Não é diferente conosco. O que mais aprendemos observando esta história é que este tempo às vezes pode ser longo, pode ser uma vida inteira. Moisés passou 40 anos no palácio, pensando que era alguém. 40 anos no deserto, aprendendo que não era ninguém. E 40 anos mostrando a Deus o que Deus pode fazer por alguém que se vê como ninguém. O que isso nos ensina sobre o que precisamos fazer hoje? Bem, é o que você vai saber no estudo adicional de sexta-feira. Então, não deixe de se inscrever. Se não for inscrito, né? Fazer um comentário e deixar o seu gostei, tá bom? Então, até amanhã, se Deus permitir.